Boa tarde a todos. Estou aqui para vos falar sobre o período difícil que estamos a viver com esta crise do Covid-19. Já passamos por outras crises, todas elas diferentes desta crise que estamos a viver atualmente. As anteriores crises mundiais foram todas provocadas por excesso de confiança e, essencialmente, por um excesso de oferta de crédito às empresas e aos particulares. A crise de 2008 foi exatamente uma crise de excesso de confiança, em que se emprestou dinheiro a mais a quem não tinha capacidade para pagar e, portanto, foi essencialmente uma crise financeira. Esta crise não tem nada a ver com as crises anteriores que nós ultrapassamos. Portanto, como não tem nada a ver com aquilo que nós ultrapassamos, temos de a tratar como algo desconhecido. A crise provoca medo. Porquê? Porque em qualquer crise existe uma incerteza acerca do futuro. E quando nós não temos a certeza ou temos dúvidas daquilo que vai ser o nosso futuro, nós ficamos ansiosos. Todo este conjunto de preocupações relacionadas com o medo faz com que o mercado esteja numa situação de dúvida em relação àquilo que o futuro nos reserva. Portanto, aquilo que eu vos vou falar hoje, essencialmente, é uma forma, ou pelo menos é a minha ideia, de como nós podemos ultrapassar esta crise. E tenho 6 dicas para vos dar para tentar ver se conseguimos ultrapassar este período e rapidamente nos restabelecermos quando o mercado abrir ou quando pudermos ir trabalhar para a rua sossegados sem corrermos o risco de nós contrairmos uma doença nem provocarmos uma doença a outras pessoas. Dica número 1. Tens que ser líder. E o que é um líder? Um líder é uma pessoa que vai à frente e que toma as decisões por si só, sem estar à espera de ver o que é que os outros fazem. Ou seja, tens que efetivamente pensar no que é o teu negócio, como é que vais conseguir dar a volta à situação e estudar estratégias de forma a que, mal o mercado abra, efetivamente tires proveito do facto de estarem as outras pessoas estarem numa situação de ainda estarem a pensar naquilo que vão fazer. Dica número 2. Duplica as tuas capacidades e os teus conhecimentos. Estamos numa fase em que tens muito tempo para estudar, tens muito tempo para ouvir podcasts, tens muito tempo para te formares a nível de formações do YouTube, do LinkedIn, tens a possibilidade de fazer webinários, portanto, aposta na tua formação. Se ainda não ganhas aquilo que queres, é porque ainda não sabes o suficiente para ganhares aquilo que queres. Portanto, se queres ganhar mais, tens que aprender mais. Portanto, a dica número 2 é, efetivamente, desenvolve os teus conhecimentos. Dica número 3. Corta nos custos. Nós não sabemos quanto tempo é que esta crise vai demorar. Nós estamos neste momento com cerca de 2 semanas desde que estamos fechados, mas nós não sabemos se esta crise vai demorar 2 meses, 3 meses, o que for. E mesmo depois da recuperação, nós não sabemos se a recuperação vai ser rápida, se vai ser lenta. Como eu vos disse no início, nós neste momento vivemos com uma coisa que se chama incerteza. E a incerteza provoca, como eu vos disse também, medo. A grande maioria das pessoas são seguidoras. Como seguidoras que são, seguem o que a grande maioria das pessoas faz. Está provado que uma das técnicas de influência mais importantes que existe é a prova social. Se eu vejo uma quantidade grande de pessoas, por exemplo, à porta de uma discoteca, à porta de uma padaria, eu penso, epá, ali uma pessoa deve se divertir. Ou então, se for numa padaria, epá, ali o pão deve ser bom. Portanto, a prova social, como técnica de influência tão grande que é, vai-se utilizar aqui também. Ou seja, todas as pessoas vão esperar e vão ver o que é que os restantes elementos da sociedade estão a fazer para também fazerem. Portanto, vai demorar algum tempo até que isto efetivamente fique num ritmo como estava anteriormente. Dica número 4. Toma tempo para refletir. Pensa no teu negócio, pensa na tua estratégia. Estás a seguir a estratégia correta? É este o caminho que queres seguir para o futuro? Estás a pensar no curto prazo ou estás a pensar no longo prazo? Ou seja, cria uma estratégia para que quando saias desta situação, efetivamente estejas na estratégia certa para alcançar os teus objetivos. Dica número 5. Aposta no isolamento social. Evita contacto com outras pessoas. Aposta neste momento no efetivo isolamento social.
Dica número 6. Aposta no autoconhecimento. Está provado que quanto melhor te conheceres, mais facilmente vais atingir os teus objetivos. Portanto, as perguntas que eu vou colocar a seguir são as perguntas que tu deves responder para conseguires alcançar os teus objetivos. Pergunta número 1. Qual é o meu propósito? Pergunta número 2. O que é que eu valorizo? Pergunta número 3. Quais são os meus talentos? Pergunta número 4. Qual é o filme que eu quero ver da minha vida daqui a 5 anos? Isto é uma questão que praticamente nós nunca colocamos a nós próprios, mas é muito importante saber para onde é que eu quero ir. Se eu não sei para onde é que eu quero ir, tanto faz o caminho que eu apanhar, porque se eu não sei para onde é que eu quero ir, qualquer caminho serve, não é? Portanto, é um bocadinho como aquela história do gato da Alice no País das Maravilhas. Se não sabes para onde é que queres ir, qualquer caminho serve. E a questão número 5, finalmente, é: o que é que eu serei quando atingir o objetivo? Será que é aquilo que eu quero ser? Como é que eu gostaria de ser, efetivamente? São perguntas um pouco filosóficas, mas são perguntas importantes nós respondermos, porque se nós efetivamente soubermos para onde queremos ir, mais facilmente conseguiremos encontrar o caminho para lá chegar. E são estas as 6 dicas que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like no canal. Se não gostaram, não ponham que não gostaram no canal também. Se quiserem ter acesso a mais dicas no futuro e ser avisados por esse efeito, coloquem subscrever no canal. Muito obrigado e até breve.